Fala família do Curtinhas, bem-vindos a mais um vídeo aí do canal. E hoje mostrando um pouquinho aí do ritmo forte do treino tricolor hoje pela manhã, sexta-feira. Né, o Crespo segue com um treino forte em 2 horários, visando aí a continuação do Campeonato Brasileiro aí. E a novidade são a volta do Lucas, Moura e Ferreirinha. Segue o vídeo, se inscreva e deixa o like. Tamo junto, rapaziada.